Já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Estamos entrando no ar por essa manhã de domingo aí com o programa Nossa Terra. Hoje é café com rabino, hoje é pesado, a gente pega muito pesado na parte espiritual da Bíblia, onde a gente vai procurar entender os mistérios. Quais são os mistérios que precisa ser revelado para nós, né? Porque a Bíblia é um compêndio de sabedoria. E para você, meu amigo, minha amiga, ter mais paz com Deus, é preciso conhecê-lo a cada dia, a cada momento. Esse programa tem o apoio cultural da Marabá Imobiliária. A Marabá Imobiliária tem um escritório aqui na Nova Marabá, aonde você pode ir negociar uma casa, um terreno, uma chácara, apartamentos. Você pode comprar ou alugar. Inclusive a Marabá Imobiliária, ela tem 300 apartamentos de 2 e 3 quartos para venda. E as prestações são tão pequenas que cabem no seu bolso. Qualquer pessoa pode comprar um apartamento e pagar sem aperreio, porque as prestações são bem pequenas. Então é uma oportunidade que a Marabá Imobiliária está dando para a região de Marabá, sul do Pará. Você que mora aí em Tupiranga, São Domingos e outra cidade próxima de Marabá, que tem teus filhos estudando aqui nas faculdades, tá aí, chegou a hora agora de você comprar o apartamento para o teu filho, passar os dias da semana e voltar somente sábado e domingo, né? Quando não tem aula, aí eles podem estar com você na sua casa. Mas o apartamento, os apartamentos que é vendido pela imobiliária é garantido por lei. As vendas são feitas, passa pelo cartório de acordo com as leis de imobiliária. E aí você comprou um apartamento na imobiliária Marabá, você se sente seguro, você é dono, você se sente seguro por quê? Porque na realidade a documentação te garante isso, né? Aí você fica garantido, você e toda a sua família. Então não esqueça, imobiliária Marabá. Nós vamos mandar um abraço bem forte para o nosso amigo Domingos César, lá na cidade de Imperatriz, né? Cidade de Imperatriz é uma cidade boa, uma das melhores, eu acho que até das maiores daí do Maranhão. Ela tem um rio caudaloso que passa na frente dela, aí Araguaia, são dois, né? Araguaia e Tocantins. O importante de morar em Imperatriz é porque Imperatriz fica à margem da Belém Brasília. Eu lembro que em 1970 eu fui visitar a cidade de Imperatriz e ali a gente via aquele eixo, que é essa estrada Belém Brasília, passar próximo à Imperatriz. E a gente viu que o progresso foi chegando rápido ali, né? A nossa cidade de 1970, Marabá, não tinha estrada para você poder pegar Belém Brasília. Você pegar Belém Brasília, aqui de Marabá para Belém Brasília, você ia lá para Rondon, passava de Rondon e ia para Dom Eliseu, não sei quantos quilômetros, quase 200 quilômetros para chegar na Belém Brasília. Mas a Belém Brasília, passando ali em Imperatriz, pôde alavancar o progresso que a grande Imperatriz é hoje, né? A cidade de Imperatriz. Mas um abraço para você, Domingos César, todos os seus amigos aí da Academia de Letras também, para a sua família, os seus colegas de trabalho. Um bom dia para você, Luiz Rosa, pastor Luiz Rosa, do Ministério de Abraão. Um abraço para você e sua família, para todos aí das comunidades evangélica, cristã, como a Peniel, ali do pastor que luta e batalha ali para a libertação daquelas pessoas que precisam de ajuda. Vai lá com o pastor Arnaldo e aí ele interna a pessoa e aquela pessoa ali, ela não paga nada e ali ele ajuda, dá casa, comida, roupa e ensina também a ser um obreiro, né? Ensina a palavra de Deus. A pessoa se liberta através do estudo da palavra de Deus.
Parabéns, pastor Arnaldo, aí na cidade de Anápolis. Parabéns, pastor Brito, né? Obrigado, Domingo César, está assistindo. Que Deus continue te abençoando. Está mandando aqui um bom dia para o Rabino Cavalcante. Bom dia também, Domingo César. Mas na realidade, Domingo César, eu comi um tucunaré frito, daquele tucunaré pequeno. Pego aqui no Rio. Mas um tucunaré gostoso que minha esposa fez. Ontem ela fez frito, ontem ela fez caldeirada, aquela caldeirada com óleo de coco, com azeite de coco não, com leite de coco, mas tá sabor daquele jeito. Daquela que tu gosta, caldeirada Tocantins. Fiquem na paz, meus irmãos. Hoje nós vamos falar do livro de complexidade, de maior complexidade que tem na Bíblia, porque as pessoas não se atentam muito às profecias do profeta Ezequiel. Nós estamos com a Bíblia hebraica aqui e estamos com a Bíblia João Ferreira de Almeida, no qual nós vamos fazer tradução, transliteração dentro da capacidade do hebraico, né? Que o hebraico é a língua original do Hashem. Nós podemos ver no Velho Testamento, que para nós é a primeira aliança, que o livro do profeta Ezequiel, ele traz algumas coisas entre os compêndios do seu livro, ele traz algo especial, em negritos, a visão de 4 querubins, e a visão das 4 rodas, e também a visão da glória divina e a evocação, né? A vocação do profeta, porque se nós somos religiosos hoje, isso é uma vocação que a gente tem. É essa vocação que nos tira do mundo das drogas, do álcool e da prostituição, do adultério. Essa vocação é que nos enche da palavra de Deus e nos ensina. Tá certo, você pode vir, né? Escrever aqui que em julho eu vou comer aí um tucunaré com vocês. Tá bom, tá aí. Tá aí, em julho eu pago o tucunaré. Vai ser lá na praia do Tucunaré, na Velha Marabá, na barraca do Flamengo. Tu conhece a barraca do Flamengo lá na praia? Eu sempre, quando eu vou com minha família, a gente se acampa ali. Pois é, só me ligar antes, viu? Domingo César, nós estamos te aguardando. Tenha um bom dia aí. Obrigado por essa sua notícia muito boa, né? Então, o profeta Ezequiel é um profeta muito elevado nas suas visões e revelações. Profeta Ezequiel é um profeta que a gente admira muito, porque ele aprendeu a profetizar através do Hashem. Hashem é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele diretamente, quando Deus falava com os profetas direto, é isso aqui, que você vai ouvir hoje, como Deus fala com o profeta. Começando a visão, ele tem a primeira visão. Ele tem vontade de ir até um rio, e naquele rio chamado Quebar, ele passeando ali, porque a gente que mora nas margens dos rios, a gente que é pescador, a gente, mesmo quando não estamos em atividade, mas a gente gosta de dar aquela volta no pôr do sol, ou ao raiar do novo dia, ali na beira do rio, né? A gente fica assim, recebendo aquelas energias que vêm de Deus, que emana, toda a energia vem de Deus, mas aquela da manhã ou do final da tarde em uma praia, ela emana com muita força dentro da gente, a gente sente uma paz, uma tranquilidade, descarrega até, um abraço para Paulo Trevisso, né? Paulo Trevisso, um abraço para você e toda a sua família. E a gente sente aquela alegria de ver o pôr do sol, ao nascer do sol. É algo que é natural para aqueles que vivem à margem de rios e de mares. A visão do profeta Ezequiel começa no capítulo 1, visão. O homem chamado por Deus para ter visão, revelação, profecia e se colocar ao serviço de Deus. Ezequiel não tinha mordomia, vivia separado da cidade. Todo profeta bíblico, ele não tem apartamento, não tem casa, ele não tem morada certa,
Uma certa vez uma pessoa chegou para Jesus e disse: eu quero te seguir. Ele disse: peraí, vem cá, dá uma olhada aqui. Tu está vendo aí as árvores têm o seu ninho, a raposa tem seus covis? O filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Aí aquele jovem ficou triste, porque achava assim: não, eu vou seguir Jesus, eu vou virar um missionário, eu vou ganhar dinheiro, eu vou enricar, como está acontecendo com as pessoas aí. Mas não é isso. Você seguir a Deus, servir a Deus, é renunciar a si mesmo. Quando nós renunciamos a nós mesmos, nós podemos já estar pronto para vencer o mundo. Vença primeiro você, e depois você vencerá o mundo. Mas a visão de Ezequiel, no capítulo 1, fala assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, né? Ali tinha visto o que tinha acontecido. Se ele está no meio dos exilados, havia o quê? Havia uma prisão, uma guerra, que foi levado, exilado, essas pessoas, que é chamado diáspora. Então, fazendo trocadilho de exilado, o hebraico não é diáspora que ele estava. O que é diáspora? É o judeu fora de Israel, junto ao rio Quebar, localidade, rio Quebar. Se abriram os céus e eu tive a visão de Deus, eu tive visões de Deus. Ele disse que ali próximo, no rio Quebar, próximo do rio Quebar, na margem do rio Quebar, ali ele olhou para o céu e o céu abriu. E aí ele começou a ter visões de Deus, essa é a revelação de Deus perfeita. É Deus falar com o homem, aqui direto. Aí diz a palavra: e no 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buz, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Quando nós pegamos aqui a Bíblia hebraica e começamos a ler, nós podemos ver que ele e todos que estavam ali no exílio, eles estavam sofrendo. O profeta de Deus, a profetisa de Deus, tem que sofrer. Porque primeiro ele diz que teve uma visão de Deus. Ele viu só o céu aberto e tal. Ali é o começo da revelação da profecia para o profeta. Ele já reconheceu que aquilo era Deus. Mas lá na frente, ele diz que veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buz, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Quer dizer, ele estava fora, ele estava em uma diáspora, ele não estava em Israel. Porque o profeta mesmo, ele tem que nascer em Israel. Ele pode profetizar em outro lugar, mas ele tem que nascer em Israel, que é a semente, a razão do profeta ter esse vínculo de ter nascido em Israel. Aqui ele já estava dizendo que ele estava aonde? No Uz dos caldeus, que alguns dizem que hoje é o Iraque, né? Então ele estava na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Aí ele só olhou e eis que um vento veemente e impetuoso vindo do norte, uma grande nuvem com fogo, e revolve-se e resplendor ao redor dela. No meio disso, uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Ele olhou e viu algo se aproximando da terra lá na beira do rio Quebar. Algo estranho. Pescadores, a maioria dos pescadores que tem dom de visão, como eu, nas madrugadas, no meio do rio, a gente pescando os espinhéis. Um abraço para você aí, Pedro Brilhante, da cidade de Anápolis, entrou agora ele e a irmã Sara. Que Deus continue abençoando vocês aí na cidade de Anápolis. Então, a gente que é pescador, e a gente às vezes pesca pelas madrugadas, muitas vezes ele está no meio do rio sozinho, despescando um espinhel, ou colocando rede de arrasto, essas coisas assim. E a gente vê certas coisas nas águas
a gente vê luzes correndo em cima do rio, a gente tem visões. Assim o profeta teve essas visões, ele trouxe revelação, porque o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser kadosh. Kadosh significa separado. Separado significa uma pessoa que é bom exemplo na sociedade, na família, na casa. O servo, a serva de Deus, que tem bom exemplo em sua casa, onde vai, a família vai junto. Quando você vê uma pessoa que é religiosa e vai só para um lugar e as pessoas não lhe acompanham, é porque ali está tudo errado. A família é um projeto de Deus e a família tem que estar unida. É melhor ficar só do que mal acompanhado. Assim diz o provérbio popular do povo. Mas veja bem aqui o que aconteceu. Olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, estou repetindo, uma grande nuvem com fogo, revolveu-se, ela vinha rodando, um resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saiu do meio do fogo. Algo que já é misterioso, ainda sai ainda algo parecendo um metal brilhante, sai do meio do fogo, né? Do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saiu semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinha semelhança de homem. Aqui a visão dele, ele passa a ver uma carruagem que saía do meio daquele fogo. Ele não soube explicar o que era aquilo, mas que saiu uma carruagem que tinha 4 seres, e esses seres, eles não eram seres de aparência do homem, não. Esses seres são seres angelicais, e eles estavam na sua forma plena, ali quando apareceu para o profeta. Veja o que nós vamos ler, e preste atenção na leitura, a cara desses animais. Então ele viu isso, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Eles tinham 4 asas, mas também tinha 4 rostos, um rosto para frente, outro para trás, para um lado, para o outro. E quando Deus dizia para frente, já estava, lado direito eles já estão, para a esquerda eles já estão, porque eles tinham esses 4 pares de olhos. Mas eles têm cara, nós vamos ver eles aqui. E as suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de um bezerro, e luzia com o brilho de bronze polido. Quer dizer, eles brilhavam, resplandeciam. E depois das asas tinha mãos de homem, e os 4 lados, assim todos os 4 tinham rosto e asa. Estas se uniam uma a outra, não se viravam quando ia, cada qual andava para frente. A forma do seu rosto era... Para aí, você que está me assistindo agora nesse domingo, Café com Rabino, no programa Nossa Terra, me diga uma coisa, se você, isso aqui a gente está fazendo assim, uma pergunta, se você visse um ser desse, num lugar deserto, o que você faria? Enfrentaria? Dizia está amarrado, queima ele? O que você faria? Isso é uma pergunta, porque aqui, segundo a visão, de acordo com a Bíblia, ele estava vendo monstros, porque não existe aqui na terra seres de 4 faces, com cara de animais. Nós vamos ver a cara deles, eles todos 4 tinham 4 faces, cada um representava uma coisa. Mas diz aqui que estes se uniam um ao outro e não se viravam quando eles estavam em movimento. A forma de seus rostos era como de um homem. À direita, e os 4 tinham rosto de leão, rosto de leão. À esquerda, rosto de boi, também rosto de águia. Todos os 4 tinham forma diferenciada do ser humano na sua face. Quando existe os demônios mesmo, e fala demônio, mas na realidade não existe essa palavra daimon dentro do contexto bíblico. A Bíblia original não fala de diabo,
né? A Bíblia fala de forças que atuam sobre a mente humana, mas é que Deus que manda para provar aquelas pessoas que não querem obedecer os mandamentos de Deus. Aqui nós podemos ver que essas personalidades, essas pessoas que pareciam ser de outro planeta, com cara de quê? De leão, cara de águia, cara de boi. Aí nós vamos analisando a Bíblia e podemos ver que são os 4 querubins da Kevod do Hashem, quer dizer, da glória de Deus, que desceu à terra com o trono de Deus, para trazer uma visão ao profeta Ezequiel. E aí começa o ministério do profeta Ezequiel para entender, por isso que a gente tem que estar preparado. Se aparece para mim uma visão dessa, a primeira coisa, a oração que eu faço ao Hashem, é que essas entidades, seja espíritos, seja os querubins, anjos, arcanjos, Malá, Melchim, que eles tomem a forma humana. Se for demônio ou se for anjo, que tomem a forma humana. Porque nessa situação, a nossa carne treme em ver o rosto desses animais. Existe dentro de nós, todo homem, toda mulher tem medo. O medo faz parte da vida animal do ser humano. E todos têm medo. Uma coisa dessa dá para qualquer pessoa ficar com muito medo, a não ser que tenha experiência do mundo espiritual, que já esteja dentro do contexto que Deus já preparou com o processo de profecia, revelação e dom de visão. Mas nós vamos aqui ver os aspectos, as coisas que podem acontecer. Assim eram os seus rostos, suas asas, e se abrir em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma a do outro, e outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para sua frente, para onde o Espírito havia de ir, e não se virava quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, semelhante a de tochas. O fogo corria resplandente por entre os seres, e dele saía relâmpago. A pessoa, você se deparar com uma situação dessa, algo diferente, com cara de boi, de águia, de leão, e agora saindo fogo das suas entranhas. Aí você diz, é o diabo, porque só o diabo não sabia falar que tem fogo nele, né? Mas aqui nós estamos falando de 4 seres especiais do trono da glória do Altíssimo, que vê, que assiste os 24 anciões da glória do Hashem, o ministério de hierarquia do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles são esse povo. Então veio para trazer para o profeta, abrir os caminhos dele no mundo da profecia. Os seres viventes zigue-zagueavam a semelhança de relâmpago, e a visão das 4 rodas. Aqui já é outra visão. Dentro dessa visão que ele começa a ver, primeiro foi a visão de algo diferente, e apareceu ali algo estranho, com fogo rodando para lá e para cá, e aparece o quê? A carruagem de Deus. Aparece 4 anjos, anjos ali que não são anjos comuns, porque são da classe dos querubins, aonde eles têm 4 rostos, e aí ele ficou já perturbado o que ele deveria fazer, mas ele foi confiante no Deus de Abraão e de Israel, porque na realidade Deus quando mostra essas coisas para nós, Ele nos dá força para que a gente não tenha medo de encarar aquilo que está acontecendo. E aí esse profeta viu os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas era suas estruturas, era brilhante como um berilo. Tinha os 4 a mesma aparência, cujo aspecto da estrutura era como se estivesse uma roda dentro de outra roda. Andando elas, podia ir, e
4 direções, e não se virava quando ia, e as suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas a mesma eram cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se a eles também, eles se elevavam. Olha, muitas vezes um profeta de Deus não está preparado para ver essas visões, essas coisas. Daniel, sendo um profeta de Deus, estava na beira do rio Tigre, com 70 homens, fazendo o retiro de 21 dias já, aquele dia era o número 21. E ali do outro lado da margem do rio, a Bíblia diz que apareceu o anjo Gabriel, que veio trazer as respostas que Deus estava mandando para o profeta Daniel. E quando ele sentiu o anjo, ele observou que 70 homens que estavam com ele em jejum e oração naquele retiro, todos fugiram. E ele disse: só eu fiquei, mas me faltou fosse me cair. Só a presença do anjo Gabriel, 70 homens de Deus fugiram. Ficou só o profeta. E ele disse: eu fiquei e me faltou força e eu caí. Mas aqui nós estamos vendo um profeta preparado já por Deus para receber as visões de Deus, e Deus quer doutriná-lo, ensiná-lo para que ele possa ser a voz de Deus aqui na terra. E para onde o Espírito queria ir, pois o Espírito impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, parando eles, paravam elas, elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas, e sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante, que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. E por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, e de um em direção do outro, cada um tinha outras 2 com que cobria o corpo, e um deles ao lado. Andava eles, ouvia o tatalá das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente, ouviu o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam-se as asas, e veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixaram as suas asas. Você pode observar que o texto bíblico vai relatando várias vezes as asas desses anjos. Eles tinham 4 asas, 2 eles cobriam o corpo com ela, porque a manifestação da glória de Deus, da Shekinah, do Baruch, do Eterno, do Hashem, né? A glória dele, a unção, a energia, a luz, eles tinham que se proteger, porque eles estavam no trono. E 2 asas eram para eles voar e se movimentar, né? Aqui são anjos que têm asas, porque tem muitos anjos que não têm asas. Você sabia disso? Agora, a visão da glória divina. Por cima do firmamento que estava Kadosh Baruch, por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante, um trono, como uma de safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. E via como metal brilhante, como fogo ao redor dele, desde os seus lombos, daí para cima, desde os seus lombos, daí para baixo, vi como fogo, um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória, que é a Shekinah, que volte do Senhor.
Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz do que me falava. Ele não conseguiu. Aqui não é Deus que aparece. Aqui é um dos príncipes de Deus, é os anjos da hierarquia de Deus, que estava comandando aquela carruagem de querubins. Veja o poder, a energia, a força que está nessa carruagem. Aí vamos ver, agora despertou nele a vocação de ser profeta, a vocação de Ezequiel. Esta voz me diz: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. O texto bíblico aqui, o versículo bíblico, nós temos 600 interpretações. Uma delas é que ele estava deitado. E a voz veio e disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Porque o profeta tem que estar de pé para Deus falar com ele. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Aqui está provando que era um anjo, era um Espírito. Não era Deus. Deus não entra no corpo de ninguém. A Bíblia mostra para nós, nos 13 princípios da fé judaica, diz que Deus é incorpóreo. O Espírito dele entra no corpo do ser humano, como está acontecendo aqui. Pode ser o Espírito que nós chamamos de Espírito Santo, mas pode ser um anjo da hierarquia de Deus, mesmo com tanto poder, com tanta glória de Deus, mas ele tem o poder da incorporação. Aqui é que a gente vai descobrindo quais são as metáforas, quais são os segredos que estão na vida de um profeta, para que ele possa receber aquilo de Deus e executar a sua missão aqui na terra, que é fazer a vontade de Deus. E ele me diz: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Até hoje. A gente vê situações complicadas, mas tudo foi Deus, tudo é Deus. Castigo de Deus, porque aquelas pessoas que estão sofrendo, porque prevaricaram contra o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos para frente. E diz assim: os filhos são de duro semblante. Essas pessoas que estão passando calamidade, sofrendo aqui na terra, seja qual tempo foi, qualquer país onde estiver, é porque elas prevaricaram contra Deus, não guardando, não praticando seus mandamentos, se afastando de Deus, e aí se torna inimigo de Deus. O diabo que a gente fala, os demônios, os daimons, Lucifer, eles não são inimigos de Deus. Inimigo de Deus é aquele que transgride a lei de Deus, que são transgressores. Tem Deus que transgride com consciência, porque já estudou e sabe que transgredir a lei é pecado. Está escrito no Novo Testamento lá em João. Diz: o pecado é a transgressão da lei. Ah, mas eu não tenho pecado. Não tem? Analisa tu mesmo, que tu vai achar cada buraco de pecado no teu corpo. Mas aí a palavra, ela nos traz aqui, o profeta, dentro do capítulo 1, vem sendo preparado para levar uma mensagem de Deus às autoridades das nações da época. Mas tem que ser um caba macho, corajoso, que não tem medo de enfrentar os seus inimigos, nem medo da morte, porque quem está com Deus está com tudo. E aqui ele se deparou com um homem chamado Ezequiel, que na realidade tinha todas as características que o Eterno queria. E ele disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás: assim diz o Senhor.
esses rebeldes. Agora, os filhos estão pagando os pecados dos pais, nasce, dono de si, não quer obedecer pai e mãe, e depois morre nas drogas, no vício, vai por os caminhos tortuosos. Os pais não ensinam a andar no caminho que a criança deve andar. E aí, aqui o próprio Deus está falando através desse Espírito, na vida de Ezequiel, que essas pessoas terão filhos rebeldes. Não servirão nem para os pais e nem para a família, mas serão vergonha para as nações. Por quê? Porque os pais pecaram e o pecado do filho passou para o pai. E aqui diz, eles que ouçam o que deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Quando se levanta no nosso meio, mesmo na sociedade, numa parada de ônibus, alguém pregando e dizia, saia do pecado, te liberta do pecado, porque o pecado fere o coração de Deus. Tudo o que tu está passando em tua vida, seja quem for, o que for, é por causa do teu pecado. Pecado tem nome, abandona o pecado. Muitos se irritam e ficam zangados com isso. Quando se joga na cara o pecado da prostituição, do adultério, do roubo, da mentira, de muitas coisas, que leva o homem a degredir-se a sua própria imagem, que é o pecado. O que é o pecado? É a transgressão das leis. Eles que ouçam, olha o profeta, Deus falando, fala assim, ó, eles que ouçam ou que deixam de ouvir, mas são casa rebelde. Aí o profeta, escuta mais, tu, ó filho do homem, tu, profeta, não temas, nem temas as suas palavras ainda, que haja sarça e espinho para contigo, tu que habiteis com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Que é que a palavra de Deus quer te advertir, tu, o filho ou filha do homem, que é um servo ou serva de Deus, não temas as palavras que tu tem para dizer que Deus vai mandar. Profeta que Deus manda e ele não cumpre, ele engole as palavras com medo de fulano que há de ver, ele paga um preço muito alto. E aqui o Deus de Abraão falando através desse profeta, aqui nas escrituras do profeta Ezequiel, ele diz, tu habitas com escorpiões. É aquela pessoa que tem uma família, mas você é servo ou serva de Deus, mas você está sendo perseguido por ela. Para Deus isso é escorpião. Isso não é nem gente, é escorpião. É usado para perturbar a tua vida, para provar a tua fé. Mas se você é firme, faça como Ezequiel. Bora só eu da minha casa servir ao Senhor, mas eu sou firme naquilo que eu acredito. E Deus me mandou e eu falo. Assim todos os profetas de Deus, né? Mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouçam, que deixam de ouvir, pois são casa rebelde. A visão do rolo de livro. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insujas como a casa rebelde. Abra a boca, come o que eu te dou, que é a palavra. Quer ser limpo, quer ser santo, quer kadosh baruch. Receba a palavra de Deus e pratique ela. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro, e estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. É os sofrimentos que ainda vamos passar nesse mundo. O livro de Ezequiel está mostrando para nós agora no futuro, que ainda além dos sofrimentos que estão passando, virá outros. E ele ainda intitula aqui lamentações, que é choros, suspiros e ais.
pessoas suspirando de choro, pessoas entrando em parafuso, depressões. Isso é uma visão que Ezequiel viu e tinha que passar para o seu povo. Esse é o profeta de Deus. Capítulo 3, ainda me diz: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Come. A gente, quando estuda o hebraico, a gente observa que as palavras do hebraico, ela tem, assim, uma demonstração similar a um paradoxo. Como aqui diz, ainda diz: filho do homem, come o que achares, como este rolo. Quer dizer, como a palavra de Deus, tu achou, come, que ela vai ter um efeito. Come, come, come isso que você achou, que é o livro, como este rolo. Vai e fala à casa de Israel. Você ouve, lê, ouve a palavra de Deus dentro de você, para você falar para a pessoa, mas tu está falando da palavra de Deus que está escrita. Não é invenção da sua cabeça, nem do seu coração, da sua alma, não. E aí me disse: filho do homem, dá de comer a teu ventre, enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. E eu comi, e na boca me era doce como mel. Minha palavra, receber a palavra, meditar a palavra, praticar a palavra, viver a palavra, ensinar a palavra. Isso é comer. Porque a boca só fala que o coração está cheio. Você come a palavra de Deus, ela não vai para o intestino, nem para o fígado, ela vai direto para os arquivos do coração. Quando você for pregar, o Espírito de Deus toca em você e você começa a lembrar as coisas que você já leu, já ouviu da palavra de Deus, e você começa a falar, porque a boca só fala que o coração está cheio. Encha-se da palavra de Deus. E aqui nós vamos ainda, porque essas profecias nós queremos esse mês, agora de junho, falar muito das profecias de Ezequiel, para deslumbrar, para quebrar. O Wilson Júnior, um abraço para você e toda a sua família. Para quebrar todos os vínculos do engano, de coisas que não têm valor para Deus, que nós achávamos que era uma coisa de paz e nos enchemos dessas coisas. Precisamos esvaziar os nossos corações para receber o alimento puro de Deus. Eu com a minha esposa, a gente viajamos 18 semanas para estudar com o rabino mestre de Israel, aqui na cidade de Belém. E ali a gente ia toda semana para lá estudar. E um dia ele sentado numa cadeira, balançando a cadeira e falando: Cavalcante, vocês comeram muito alho e cebola, agora chega a picanha, não tem mais onde colocar. Esvazie tudo que você aprendeu e receba a palavra de Deus. Ele dizia: quando alguém está cheio de alho e cebola, ele tenta até comer a palavra de Deus, mas ele vomita sem querer, porque o tanque dele é o estômago está cheio de alho e cebola, e você não consegue ingerir mais a palavra de Deus, e não, a palavra de Deus não vai ter efeito na sua vida. Mas quando você se afasta do alho e da cebola, não é o alho e a cebola que eu estou falando, não, isso aqui é um paradoxo que eu estou falando. Quando você se afasta disso, e você passa a comer a palavra, o que a palavra ensina, o que ela te diverte, a palavra ela te ensina a se vestir, a palavra de Deus te ensina a comer bem, a palavra de Deus te dá um cardápio. Deus dá um cardápio em Levítico capítulo 11, para que a gente se alimente bem, para a gente ter um corpo e uma mente sadia. Essa é a vontade de Deus, que todos nós sejamos sadios. A palavra de Deus ela é remédio, mas a palavra de Deus também cura. A palavra de Deus ela consola, ela conforta, ela dá abrigo. A palavra de Deus nos ensina, nos dá sabedoria. E a palavra de Deus,
quando ela se torna tudo para nós, aí sim, aí nós podemos comer da picanha, da parte melhor de Deus. Aí o pessoal tem um provérbio, uma música, o melhor de Deus está para vir. Não vai vir nunca para você, se você não abrir teu coração para mudar a direção da tua vida, para mudar a certeza que você está tendo em outra coisa, que não vai para lugar nenhum. E aí nós temos buscado a conhecer essas partes espirituais dentro da Bíblia, para mostrar para as pessoas que o que a Bíblia fala é real, é verdadeiro. Não precisa mudar nada aqui da Bíblia. Nós estamos aqui com duas Bíblias, uma João Ferreira de Almeida e a outra em hebraico. Olha aqui, ó. Dá para você ver aí, ó. Quem sabe, hebraico, está vendo aí a letra, ó. Hebraico, né? Hebraico, ó. As letras, caracteres, todos em hebraico. Aqui nós estamos fazendo tradução e transliteração de algumas palavras, já entregando para você em português, porque você é de língua portuguesa. Você precisa conhecer os mistérios da Bíblia. Ah, mas eu tenho Bíblia. Você pode ter muitas Bíblias na sua casa, mas se você não ler e não praticar, não serve para nada. É simplesmente um livro. Nós temos aqui, aproximadamente, eu com minha esposa, nós temos 12 Bíblias diferentes. Nós estudamos todas elas para a gente ver tradução, transliteração, alteração, porque não existe Bíblia errada, existe Bíblia alterada, porque o grupo que está pagando, quando está traduzindo, eles botam o que eu quero, para ser assim, assim, assim. Já tem até muitos ministérios aí, que tem bastante dinheiro, que manda fazer uma Bíblia, a cópia de uma Bíblia, e bota a capa com a foto do seu ministério, da sua igreja. E quem compra acha que a Bíblia é daquele ministério, daquela igreja. Não é. A Bíblia só tem um vínculo com o povo de Israel. Quando Deus deu a Bíblia, deu para o povo de Israel a corda. É na fonte que você tem que aprender. É no original que você tem que buscar os conhecimentos. Muita coisa que estão pregando aí é água com açúcar. Muitas coisas que são bonitas aí que você está vendo, muito poder, muita gente caindo, mas da palavra de Deus não tem nada. Nada tem aproveito para a sua alma. O que aproveita a alma é a palavra de Deus que você pratica. Se você não praticar, ó, não adianta você ver os super-homens, super-mulheres, pessoas que já estão... já apareceu agora. Já apareceu um pastor que, quando ele está pregando, no púlpito, ele voa, tipo um boneco voando em cima da nave da igreja. E as pessoas acham que aquilo é um milagre. Esse poder, coitado, há muitos poderes aqui na terra, há muitas vozes, há muita força. A Bíblia sempre adverte para a gente ter cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm cheios de astúcia, né? E aí já tem um pastor aí, não sei, já tem mais, que começa assim, um voa, daqui a pouco muitos estão correndo atrás. Antigamente a gente assistia o culto, a única coisa que pedia para te levantar na hora de orar, ou na hora da adoração. Agora não. Agora a pessoa tem que ficar de pé o tempo todo. É marchando, você tem que marchar, tem que se movimentar. Tudo mudou. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Israel, não muda. A palavra que eu estou pregando aqui, daqui a 100 anos, 200, 500 anos, pode pregar a mesma palavra, que ela é verdadeira, porque foi tirado da Bíblia. Quem vive a palavra crê naquele que nos enviou a palavra de Deus. Nós podemos até prolongar mais, assim, ter um desenvolvimento maior no livro do profeta Ezequiel, mas para que o vídeo não fique muito longo, nós vamos encerrar aqui, porque hoje é domingo, hoje eu tenho um aniversário para ir lá do pintor, conhecido como pintor Evanes, lá na Avenida Igaiapó, ali perto de Antônio Vilhena, nas Laranjeiras. Nós vamos, eu com minha esposa, meio-dia, nós estaremos lá comendo um churrasco delicioso e nos confraternizando pelo aniversário do nosso irmão Evanes, está
aniversariando, e a família dele toda preparou esse churrasco para ele. Nós estaremos lá para fazer as orações, para orar junto com eles, e ali a gente poder, né, se alegrar. E devemos se alegrar com aqueles que se alegram, né? E ficar triste com aqueles que estão tristes, porque a gente tem que aconselhar as pessoas que precisam da nossa palavra para poder continuar com virtude de vida. Obrigado para você, que esse domingo seja um domingo abençoado na sua família, na sua casa, seja um domingo de lazer. Para aqueles que vão à missa à noite, né? Outros que vão pela manhã, aqueles que vão para a escola dominical agora de manhã, outros que vão para o grande culto à noite, né? Muitos lugares aí tem Santa Ceia. Então, as religiões têm uma comemoração no dia de domingo. Eu peço para você que, se for beber, não dirija, se for dirigir, não beba, mas vai e chegue em paz em casa, com a sua família, e que tudo possa correr bem. E que essa semana que está entrando, Deus faça uma mudança grande na tua vida, abençoando seu negócio, seu emprego, sua família, seu carro, sua moto, todo empreendimento que você tiver, que Deus venha abençoar ricamente nessa semana, né? Então fiquem todos na paz. Shalom Adonai Kadosh Baruch Hu, Shalom Adonai Kadosh Baruch Hu, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Vamos encerrando aqui e deixando um feliz domingo para todos vocês.